Boa noite, queridos, paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de oração. Vamos clamar a Deus, falar com o nosso Pai, com o nosso Senhor e Salvador. E através da nossa vida de oração, Deus vai movendo, Deus vai fazendo. E isso é importante para a nossa vida espiritual. Enquanto nós oramos, o mundo espiritual move. Isso é extremamente importante para nós entendermos. Deus é todo poderoso, o Senhor dos céus e da terra, é verdade, soberano, poderoso, tudo isso nós sabemos. Mas existem princípios espirituais que Deus estabeleceu que continuam vigorando. E um deles é a oração. Quando a igreja ora, quando nós oramos, os céus se movem, coisas acontecem. Os anjos trabalham, e é importantíssimo nós entendermos isso. Não adianta nós pensarmos que basta a gente viver e todas as demais coisas vão acontecer por si só, que não é assim. Se a oração não fosse necessária nem importante, Deus não insistiria em várias passagens da Bíblia sobre a importância de orar. O próprio exemplo de Jesus para nós é claro. Jesus sempre estava orando, Jesus se retirava para orar. Então, nós precisamos entender isso. A oração, ela é necessária e ela é fundamental para a nossa vida. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 50, verso 14 e 15. E com esta palavra nós vamos dar início ao nosso culto de oração. Nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando pela internet, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa, no nome de Jesus. Salmo 50, verso 14 e 15, diz: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante da tua face. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos na tua casa. Mais uma vez nós temos a oportunidade de buscarmos a tua presença. O Senhor é Deus que esquadrinha e que sonda o nosso coração. Nós consagramos a ti este tempo, nós consagramos a ti a nossa vida. E nós queremos pedir em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, fortalece-nos, ó Pai. O Senhor é Deus que cuida do nosso coração. O Senhor conhece, Deus, como chegamos à tua casa. Tu sabes dos desafios, dos problemas, das lutas, das angústias. O Senhor conhece o nosso levantar e o nosso sentar. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas alegrias e tristezas. Tu sabes, ó Deus, de angústias e aflições do nosso coração. Muitas vezes chegamos à tua casa com muitas coisas a se resolver, lutas a travar, problemas a se resolver. Por isso, Deus, o Senhor é nosso Pai, é nosso amigo, nosso Senhor e Salvador. Nós entendemos que a oração é um dos pilares da nossa vida espiritual. São, ó Deus, ó Pai, exercícios da piedade. E nós queremos que através da nossa vida o Senhor possa, Deus, mover os céus e a terra. Através da nossa oração, o Senhor possa realizar a tua obra e a tua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar, a Deus, o nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor, Pai. Eu oro, ó Deus, juntamente com os teus servos e servas que aqui estão, com aqueles que ainda chegarão, que estão a caminho, saindo do seu trabalho. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor nesta noite. E nós queremos pedir a Deus que o Senhor dê ordem aos teus anjos, dá ordem aos teus serafins, aos querubins, a arcanjos, anjos, dá ordem acerca da nossa vida, dá ordem acerca da batalha, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Sabemos, ó Deus, que lutamos contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Nós oramos e clamamos a Ti, Papai. Oh Jesus, olha para nós neste lugar. Ó Deus, abre as janelas dos céus.
Ó Deus, quebra as cadeias, os grilhões, a resistência, Senhor, ó Deus, que se coloca diante de nós, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da Tua igreja. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, reunidos em Teu nome, reunidos na Tua face, na Tua presença, e orando a Deus em nome de Jesus pela fé, pedindo a Deus que o Senhor possa, através da nossa oração, realizar uma grande obra, realizar, ó Deus, uma grande, ó Deus, ó Pai, e poderosa obra, Deus, através da nossa vida. Ó Jesus, que todos os demônios que saem do inferno, que recebem preço para lutar contra a nossa vida, que eles sejam, ó Deus, enfraquecidos, quebrados, envergados pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Nós queremos orar e consagrar esta hora de oração, Pai. A Tua palavra diz que um dia o Senhor estava orando, chamou os líderes que andavam com o Senhor, e ó Deus, eles estavam dormindo, cansados, e o Senhor fez uma pergunta que até hoje, ó Deus, ó Pai, a gente ouve: por um acaso não pudestes orar comigo nem uma hora? Nós queremos consagrar a Ti uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de adoração, uma hora de intercessão, Pai. Nós queremos orar ao Senhor porque entendemos que o Senhor, ó Deus, Pai, através do princípio da oração, realiza em nós e através de nós a Tua vontade. Ó Deus, abençoa o nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, dá-nos visões espirituais, abre o nosso ouvido para ouvir a Tua voz, Pai. E ó Deus, em nome de Jesus, levanta sobre nós o Teu rosto, dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o Teu cetro em favor da nossa vida, Pai, e ajuda-nos, ó Pai, na realização da Tua obra. Senhor, neste tempo de oração, ó Deus, nós cremos que o Senhor vai muito além daquilo que a gente pede. O Senhor vai muito além daquilo que nós, ó Deus, oramos, pedimos, Pai. Por isso, Deus, nós apresentamos o que somos, o que temos, nosso trabalho, nossa casa, nossa saúde, nosso ministério. Ó Deus, tudo que nós somos e tudo que nós temos, nós consagramos ao Senhor nesta noite. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Levanta homens e mulheres maduros. Levanta homens e mulheres, ó Deus, ó Pai, experientes, ó Deus, ó Pai, na palavra. Que orem, que coloquem a sua vida diante do Senhor, que coloquem a sua vida diante da Tua face. A Tua palavra diz que o Senhor olhou dos céus, procurou, ó Deus, na terra alguém que se colocasse na brecha, alguém que orasse, alguém que chorasse diante da Tua presença. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti. Levanta, Senhor, homens e mulheres maduros, experientes, que se coloquem na brecha, que se coloquem diante do Senhor, intercedendo, clamando, porque Deus, muito é o poder da oração e muito é o que ela pode fazer. Por isso nós estamos orando, por isso nós estamos diante da Tua presença. Ó Deus, tudo que nós falarmos aqui, todos os alvos, todas as palavras, todos os propósitos que se estabelecerem aqui, possa ser, ó Deus, ouvido nos céus. A Tua palavra diz que tudo que a igreja liga na terra é ligado nos céus, e tudo que a igreja desliga na terra também é desligado nos céus. Por isso nós ligamos as palavras de oração que são feitas nesta casa. Por isso nós ligamos ao Senhor as palavras, e a Tua palavra diz que tudo que nós concordarmos aqui será, Deus, ligado nos céus. Por isso nós estamos orando unidos, juntos, para concordar na oração, para que através da nossa, ó Deus, ligação, ó Deus, seja estabelecido projetos e propósitos na terra e no céu. Por isso nós oramos ao Senhor. Liga, Deus, a nossa vida, a Tua palavra. Liga, Deus, a nossa vida, a nossa casa, ó Deus, a Tua presença, e abençoa-nos, ajuda-nos. Esta é a oração que nós fazemos, iniciando, ó Deus, ó Pai, este culto. E eu peço, ó Deus, abençoa, fortalece, renova o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos cantar o hino e vamos continuar orando. Exatamente sobre o poder que tem a oração. Que nessa noite você possa fechar os seus olhos e você possa entoar cânticos de louvor e de adoração a esse Deus tão maravilhoso, ao único que é digno de receber
quero convidar você a se colocar de joelhos, se você puder. E eu queria que você orasse, ou no altar, ou na sua cadeira, mas que você orasse pela sua vida. Cobre a sua vida em oração. Reveste com a armadura do Espírito Santo. Que você possa falar para o Espírito Santo: Senhor, eis-me aqui. Coloca sobre mim o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália da preparação do Evangelho da paz. Coloca, Deus, nos meus braços o escudo da fé e a espada do Espírito, para que eu possa, Deus, adentrar nas regiões celestiais pela fé e guerrear. E guerrear o bom combate do Senhor. Por isso, Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti. Nós consagramos a nossa vida ao Espírito Santo. Nós consagramos a nossa vida diante do Teu altar. Nós sabemos que a autoridade não está em nós, pois ela vem do Senhor. Nós sabemos que o revestimento da Tua glória sobre a nossa vida é que nos habilita, que nos capacita. É o Senhor quem concede a autoridade, é o Senhor quem concede, ó Deus, o poder para que a gente possa, ó Deus, fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade. Por isso nós oramos ao Senhor, consagrando a nossa vida, apresentando ao Senhor a nossa vida. Jesus, o Senhor morreu na cruz, derramou o Teu sangue precioso, comprou a nossa salvação, não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. E nós estamos aqui, ó Deus, orando pela nossa vida, orando pelo nosso coração, orando pela nossa saúde, orando, Deus Pai, pela nossa saúde emocional, espiritual e física, apresentando ao Senhor o nosso coração. Deus, nós entendemos, ó Pai, que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade. Ó Deus, somos como uma cidade fortificada. O Senhor, ó Deus, nos cerca, Deus, ó Pai, com muros e fortalezas. Mas o inimigo procura, ó Deus, ó Pai, uma brecha, uma fresta, para que ele possa nos atacar. Por isso, Deus, nós queremos orar, queremos pedir perdão ao Senhor por qualquer pecado que foi cometido, de maneira consciente ou inconsciente. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, que toda seta inflamada, todo laço do passarinheiro, toda armadilha de Satanás contra a nossa vida seja quebrada, destruída e desfeita pelo poderoso nome de Jesus. Senhor Deus, repara a brecha, repara as frestas. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, ó Pai, pedras vivas para fecharmos, ó Deus, ó Pai, as lacunas. E ó Deus, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Toma a nossa vida diante da Tua face, toma a nossa vida diante da Tua presença. Olha para cada coração aqui, Pai. Olha para cada vida aqui, Senhor, e aqueles que estão acompanhando, ó Deus, pela internet. Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor possa, Deus, derramar e aplicar sobre nós o sangue de Jesus, que é poderoso para nos lavar, para nos perdoar, para nos redimir de qualquer pecado, de qualquer fraqueza. O Senhor morreu naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia e derramou sobre nós, os que creem, o Espírito Santo. E pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, nós somos mais que vencedores, porque a Tua palavra diz que o sangue nos será por sinal. E nós invocamos o nome de Jesus, e nós invocamos a palavra de Jesus, e nós invocamos, ó Deus, o poder de Jesus contra o pecado, contra as hostes espirituais do mal. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Jesus. Olha para cada vida aqui, Senhor. Não permita que Satanás alcance espaço contra a nossa vida. Não permita, Deus, que Satanás alcance espaço, Senhor. A oração que nós fazemos a Ti é: toma, Deus, a nossa vida diante da Tua presença. Ó Deus, lança luz, ó Deus, ó Pai, no nosso coração. Lança luz na nossa mente. Que sejamos, ó Deus, ó Pai, alertas e, ó Deus, dispostos diante do Senhor. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Jesus. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. O Salmo 139 diz que o Senhor
é quem esquadrinha, Deus, a nossa vida, o nosso andar, o nosso falar. O Senhor conhece, não há nenhum lugar na terra, nem no universo, que a gente possa se esconder da Tua presença. E aqueles que aqui chegaram, que estão orando, possam, ó Deus, ser, ó Deus, tocados pelo Senhor, renovados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Pai, quebranta a nossa alma diante da Tua presença e nos abençoe segundo o poder da Tua palavra. Ó Jesus, eu consagro cada irmão e cada irmã que está aqui. Eu peço a Ti em nome de Jesus, ajuda, Pai, fortalece, Senhor. Toma, Deus, nas Tuas mãos, coloca, Deus, ó Pai, ó Deus, os seus pés, os seus artelhos, joelhos, ó Deus, sobre uma rocha muito firme, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que cada servo e serva do Senhor seja, Deus, colocado em pé sobre a rocha, e o Senhor seja, ó Deus, fundamento, ó Deus, vivo na nossa vida, na nossa caminhada e na nossa jornada. O Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações. O Senhor possa, Deus, falar conosco nesta hora e nos ajudar e nos abençoar segundo o propósito, ó Deus, o plano que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor tem um plano para cada pessoa que aqui está. O Senhor tem um plano, Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor e nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. O Senhor é justo juiz e o Senhor é bondoso. Por isso nós oramos pela nossa vida. Oramos e colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Oramos e colocamos a nossa vida diante do Teu trono, porque nós entendemos que nenhum lugar é melhor do que o Teu altar. É no Teu altar que nós encontramos graça, misericórdia, cura, saúde. É no altar do Senhor que emana unção, a presença. Por isso nós estamos aqui orando. Colocamos a nossa vida no Teu templo, colocamos a nossa vida diante da Tua presença e pedimos, ó Pai, ajuda-nos na nossa caminhada. Ó Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Vamos orar pela pandemia. Eu estava vendo na internet hoje novos focos aqui na Inglaterra, na Itália, novas variações deste vírus. Nós temos a nossa fé muito estabelecida de que o sangue de Jesus é sobre nós e o Senhor tem nos guardado, mas é necessário que a gente ore. Nós vamos orar por aqueles que não oram e vamos interceder por aqueles que não têm esperança. Tem gente desesperada. Feliz é aquele que tem o Senhor e confia no Senhor. Tanto faz se eu morrer de coronavírus, se eu morrer de parada cardíaca, ou se eu morrer de velho, mas tem gente que não tem essa segurança. Tem gente em pânico. Vamos orar pelo Brasil, pelo mundo, pelas vidas, pelas pessoas, e vamos clamar, porque o Senhor tem a resposta que nós precisamos. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos de forma pontual, de forma específica, nós queremos orar pelo Brasil e pelo mundo no que tange a este assunto da pandemia. O Senhor é Deus soberano, não há nada, nós sabemos disso, nada acontece sem um propósito, Deus do Senhor. Talvez a gente não entenda hoje, talvez, ó Pai, a gente até entenda, mas nem todos têm estrutura para entender. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor em oração, levantamos a nossa voz ao Senhor, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que não têm esperança e nem certeza da salvação, porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a vida colocada diante do Teu altar, têm a segurança e a certeza de que o Senhor é Deus, que cuida da nossa vida. Ó Deus, e o morrer é lucro e o viver é Cristo, mas Pai, nem todos têm essa certeza. Por isso nós levantamos a nossa voz pelas famílias, oramos pelos idosos, pelas crianças, pelos adultos, clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Nós reivindicamos a promessa de Isaías 53. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ó Deus, leva de sobre a terra, Pai, leva de sobre, ó Deus, ó Pai, este planeta, ó Deus, este vírus, este espírito de morte, este espírito de doença, de enfermidade,
nós invocamos o sangue de Jesus. Senhor, o Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar, libertar. Por isso nós invocamos o nome de Jesus sobre, ó Deus, ó Pai, esta doença. Ó Deus, que esta virose, que esta pandemia, que ela seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Que esta doença seja, ó Deus, quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Senhor Deus, tira, Senhor, tira esta praga de sobre a terra, Pai. Tira, Deus, ó Pai, esta doença, Senhor. Oh Jesus, nós levantamos a nossa voz a Ti, porque nós cremos no poder da oração. Nós temos visto o Senhor guardar a nossa igreja. O Senhor, ó Deus, Pai, guardou o nosso povo. Ó Deus, nenhum membro da nossa igreja morreu, e o Senhor tem nos guardado, mas esta fé, ó Deus, ó Pai, nem todos têm. Por isso nós levantamos a nossa voz ao Senhor, e nós clamamos ao Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que o poder da Tua salvação, da Tua redenção, a misericórdia do Senhor se derrame sobre a terra, e o Senhor possa, Deus, varrer de sobre a terra, ó Deus, esta virose. Ó Deus, quantas pessoas doentes, enfermas, não só, ó Deus, ó Pai, do coronavírus, mas de tantas doenças. Quanto sangue derramado, quantas vidas ceifadas no trânsito, assassinadas. Nós levantamos a voz ao Senhor, Pai. Senhor, tem misericórdia desta terra, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dos países, ó Deus, que estão sendo assolados, ó Deus, com esta doença, Senhor. Nós não temos outro a quem clamar. Uns confiam em vacinas, outros confiam em remédios, e tantas coisas, ó Deus, ó Pai, são ditas, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós invocaremos o nome do Senhor. Nós cremos na ciência e na medicina, mas acima da ciência e da medicina, nós temos o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o grande juiz, o nosso advogado. Senhor Deus, em nome do Senhor, toma, Deus, a nossa vida, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e, ó Deus, ó Pai, o mundo. E nós clamamos, ó Pai. Senhor Deus, eu creio que há vários pastores, várias igrejas orando pelo mundo afora, levantando um clamor ao Senhor. Mas a Tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14, que se o Seu povo, que se chama pelo Teu nome, orar, se humilhar, se quebrantar, confessar os pecados, então o Senhor ouviria dos céus, e o Senhor, ó Deus, sararia a terra, Pai. Perdoa o pecado da humanidade, Pai. Nós sabemos que tantos males têm acontecido por causa da incredulidade, por causa, Deus, ó Pai, da idolatria, por causa, Deus, do sangue inocente, por causa, Deus, do pecado exacerbado que a humanidade tem cometido contra o Senhor. Mas nós levantamos a nossa voz a Ti, porque temos uma promessa na Tua palavra, que se nós orássemos ao Senhor, e se nós clamássemos ao Senhor, e se nós confessarmos o pecado da nação, da terra, o Senhor ouviria e perdoaria, e sararia a nossa terra. Perdoa, Deus, o sangue inocente, perdoa, Deus, os vícios, perdoa, Deus, ó Pai, a imoralidade, perdoa, Jesus, ó Pai, as alianças satânicas, perdoa, Senhor, é a oração que nós fazemos. Perdoa a corrupção, perdoa, Senhor, a avareza, a miséria, perdoa a maldade de homens que têm usado a doença, ó Deus, para roubar, perdoa. O Senhor sabe que o homem é pecador. O Senhor sabe, ó Deus Pai, que o homem, ele é mau em todo tempo, inclinado e vendido ao pecado. Mas tem misericórdia, Senhor. Nós, ó Deus, ó Pai, o remanescente, a santa semente, nos colocamos diante do Senhor e oramos por esta terra. Ó Jesus, tem misericórdia, Deus, desta terra. Tem misericórdia, Senhor, dos povos. Tem misericórdia, Deus. A oração que nós temos ao Senhor é: sara a terra, Pai. Sara, Deus, a terra. Ó Deus, que esta doença seja quebrada pelo poder da oração do Teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor seja livre muitas vidas, centenas de vidas que estão sendo ceifadas, ó Deus, por causa de tantas coisas. Mas nós somos a Tua igreja, a Santa Semente.
o remanescente, aquele grupo, ó Deus, pequeno que se coloca diante do Senhor, que se coloca na brecha e ora, Deus, ó Pai, pelo perdido, e ora, Deus, ó Pai, por aquele que não tem força, e ora por aquele que não tem vigor, que não tem saúde, que não tem esperança e nem fé, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e oramos ao Senhor. Tem misericórdia, Deus da terra. Jesus, Tu és o Deus da nossa vida, e sobre a Tua palavra nós oramos, e sobre a Tua palavra nós clamamos, e sobre a Tua palavra nós invocamos o nome santo e poderoso, com todas as Suas promessas. E 2 Crônicas 7,14 nos ensina que se nós orarmos e clamarmos e confessarmos os pecados, ó Deus Pai, o Senhor, ó Deus, teria misericórdia e sararia a terra. Senhor, livra a terra desta maldição, livra a terra, Deus, ó Pai, ó Deus, deste sangue que está sendo derramado. Nós invocamos o Teu nome, Jesus. O Senhor é justo juiz, mas o Senhor é bom e tem misericórdia. Por isso nós estamos aqui, a Santa Semente, ó Deus, o remanescente do Senhor, clamando, pedindo e pedindo ao Senhor. Derrama o sangue do Senhor sobre esta terra, perdoa o pecado e cessa esta praga, ó Deus, de sobre os homens, Pai. No nome de Jesus nós oramos e clamamos. De forma muito especial, nós oramos por Três Lagoas e clamamos por esta cidade. Senhor Jesus, ó Deus, do norte, do sul, do leste, oeste, saídas para Brasilândia, Campo Grande, Inocência, para São Paulo. Ó Jesus, ó Deus, acampa os Teus anjos ao redor da nossa cidade. E Deus, que o sangue de Jesus, que nós estamos invocando aqui, seja, Deus, sobre a nossa cidade. E vidas, famílias sejam poupadas, ó Deus. Nós invocamos o nome de Jesus e pedimos a Tua bênção, a Deus, ao Senhor, que cura, que salva e que liberta. Por isso não há Deus além de Ti. Por isso nós estamos orando ao Senhor. Não há Deus além de Ti que responda a oração. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Não há Deus além de Ti que é onipotente. E é por isso que nós oramos ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor é bom. E sabemos, ó Deus, que muitos dos males que acarretam a humanidade é fruto do pecado, da incredulidade, da idolatria. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus que salva, é Deus que perdoa, é Deus que restaura. Por isso nós oramos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais um hino. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, eu quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
glória de Deus. Vamos orar pela família? Vamos orar, irmão. Orar e orar. Esse é o nosso caminho. Vamos orar pela sua família. Se você fosse orar pela sua família como deveria, nem 24 horas serviria. Porque se você orasse nome por nome, situação por situação, chamar pelo nome, chamar a situação, você ia gastar muito tempo. Mas é importante você entender que nós precisamos orar pela nossa casa. Vamos orar pelas duas famílias que nós temos. A nossa família de sangue e a nossa família espiritual, que é a igreja. Amém? É assim que funciona. Às vezes a pessoa fala assim: eu não vou na igreja, está tudo certo. Eu falei: irmão, a gente vai na igreja para orar. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente continua orando. Porque às vezes uma pessoa que está do seu lado não está bem. E a Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo diz: esforte, ser forte, esforça-te. E é por isso que a igreja precisa entender o poder da oração, do quanto é importante você saber que alguém ora por você, do quanto é importante você saber que muitas coisas Deus te livrou porque algumas pessoas oram. E é por isso que todos nós devemos orar um pelos outros, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então eu queria que você orasse pela sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, para cima, para baixo, para os lados. E depois você, no final, você ore pela igreja, que é a sua família espiritual. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa casa. Existem passagens na Bíblia que nos ensinam, ó Deus, a orar pela nossa casa, pelo nosso sangue. Nós somos, ó Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus dos patriarcas, do Deus de Jesus. Nós pertencemos a uma linhagem espiritual. Nós pertencemos a uma linhagem, Deus. O nosso sangue, ó Deus, ó Pai, nos liga, ó Deus, com as gerações passadas, futuras. Mesmo depois, quando morremos, ó Deus, o nosso sangue, ele vai continuar, ó Deus, existindo nas veias dos nossos, ó Deus, descendentes. Por isso nós oramos pela nossa casa, porque nós sabemos que uma palavra tem poder. Uma palavra pode ser, ó Deus, ser fonte de maldição, e uma palavra pode ser fonte de bênção. E é por isso que nós oramos pela nossa casa nesta noite. E toda palavra de maldição, toda palavra que foi dita pelos nossos pais, toda palavra que foi dita pelos nossos avós, pelos nossos triavós, bisavós, triavós, tataravós, toda maldição, todo pacto, toda aliança, todo sangue inocente, toda idolatria, toda obra de macumbaria ou feitiçaria ou voodoo, toda palavra maldita, Deus, ó Pai, na nossa descendência, nós anulamos pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nós rejeitamos, nós quebramos toda palavra maldita, toda palavra que foi liberada, Deus, ó Pai, contra o nosso sangue e contra a nossa família. Todo espírito familiar, todo demônio que vem trabalhando na família há muitos séculos, há muitos anos, nós anulamos nesta noite, orando pela nossa família. Ó Jesus, todo espírito de vício, espírito de imoralidade, espíritos de doença, espíritos malignos, ó Deus, que agem, ó Deus, na área afetiva, na área da saúde, na área financeira, nós quebramos, ó Pai. Nós levantamos a nossa voz, nós oramos em nome de Jesus, e nós quebramos toda palavra que foi liberada, que foi usada no mundo espiritual pelo nosso inimigo. Nós quebramos em nome de Jesus. Nós libertamos o nosso sangue, libertamos a nossa casa. Em nome de Jesus, nós confessamos o pecado, nós pedimos misericórdia. Jesus, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia da ignorância da nossa casa,
daqueles que vieram antes de nós e que não conheciam a tua palavra, e que não conheciam o evangelho, e que não conheciam o sangue de Jesus, nem a promessa da vida eterna. Nós oramos pela nossa família. Vai quebrando, Jesus, vai quebrando todo espírito de álcool, vai quebrando todo espírito do cigarro, vai quebrando todo espírito, ó Deus, das drogas, da maconha, cocaína, ó Deus, do crack, da heroína. Quebra, Senhor, ó Deus, ó Pai, os demônios, ó Deus, de prostituição, de adultério, de fornicação, ó Deus, de imoralidade. Vai quebrando, Jesus, ó Deus, quebra nas regiões celestiais. Quebra, Senhor, toda maldição da nossa casa. O sangue de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é glorioso, e nós anulamos, ó Pai, as coisas velhas, Senhor, ficam para trás, e nós fazemos nova todas as coisas pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Nós, ó Deus, libertamos a nossa casa, nós consagramos a nossa casa ao Senhor, e nós liberamos uma palavra de bênção. Ó Deus, Pai, todas as palavras do Senhor sejam, ó Deus, ó Pai, liberadas sobre a nossa casa. Que a nossa casa venha te servir, que a nossa casa venha te conhecer, que haja salvação no nosso lar. Oh, aleluia, oh, aleluia. Abençoa, Pai, a nossa família. Abençoa, abre os olhos, abre os ouvidos espirituais, abre os ouvidos espirituais, Pai. Nós oramos a Ti, Jesus, e nós clamamos, Pai. Nós clamamos pela nossa casa, nós clamamos pelo nosso sangue, nós clamamos, ó Pai, Senhor, sobre a Tua palavra. Oh Deus, a Tua palavra, crê no Senhor Jesus e será alvo Tu e a Tua casa. Senhor, eu profetizo com a Tua igreja que nenhuma unha vai ficar, Pai. Antes a nossa casa vai ser salva, antes a nossa casa vai Te servir, antes haja salvação no nosso lar. Senhor, que a nossa casa, Deus, Te sirva. Aleluia. Salva, abre os olhos, abre os ouvidos. Oh Deus, liberta da idolatria, liberta do engano, liberta da maldade o nosso sangue, Pai. Nós oramos, e nós oramos pela igreja, oramos pela Tua família espiritual, Pai. São nossos irmãos de sangue, mas não o sangue biológico. É o mesmo sangue que nos lava, é o mesmo sangue que nos perdoa, é o mesmo sangue que nos comprou. Por isso, ó Deus, nós oramos pela igreja. Jesus, levanta os Teus filhos, levanta os Teus filhos, Pai. Abençoa os Teus filhos, Pai. Oh Jesus, Senhor, desperta esta igreja, levanta esta igreja como soldados, varões de guerra, varoas de guerra. Senhor, cobre esta igreja com sangue e abençoa esta igreja, Pai. Aleluia. Jesus, toma a igreja do Nazareno Rocha Eterna. Senhor, que haja salvação, que haja transformação, que haja revelação, mudança de vida. Senhor, levanta, Senhor, ó Pai, esta igreja debaixo da palavra, do poder da oração, do jejum, da consagração. Levanta homens maduros, mulheres maduras, que possam servir ao Senhor com um propósito certo e claro. Nós oramos, abençoa esta igreja. Senhor Deus, acrescenta a esta igreja aqueles que são seus. Nós oramos a Ti. Levanta pastores, evangelistas e mestres. Levanta homens e mulheres que amem ao Senhor e que queiram, ó Deus, ó Pai, viver o Teu evangelho e ganhar almas, e pregar e evangelizar. Nós oramos, ó Pai, pela igreja e abençoamos a igreja, no nome poderoso e glorioso do nosso Senhor e Salvador. Senhor, toma a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. Guarda a minha casa, Pai. Guarda, Deus, em nome de Jesus. Todo o meu sangue seja guardado, livrado. Nós oramos, ó Pai, pela nossa família,
e pela igreja, que é a nossa família espiritual. Nós oramos e consagramos a nossa casa espiritual e a igreja do nosso Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Enquanto nós cantamos mais um hino, você pode trazer o teu dízimo, a tua oferta, e nós vamos dar continuidade ao nosso culto no nome de Jesus. Peça pro Senhor te abraçar. Abraça-me, abraça-me, os teus braços de amor. Abraça-me. Aleluia. Se você tem pedido de oração, tá aqui a Camila. Você pode levantar a mão, pedir um papel, um lápis ou uma caneta, e você pode depositar aqui o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando. Enquanto isso, você escreve aí. Quem quiser pedir o papel, só pedir lá. Levanta a mão aqui. Alguém quer? Tem aqui, pode escrever enquanto. Pode se sentar um minuto. Enquanto eles escrevem, se você tem algum pedido para escrever, não precisa escrever uma carta, porque Deus conhece tudo. Só coloca o assunto, o nome da pessoa. Eu quero lembrar você que domingo nós temos Santa Ceia do Senhor, tá bom? Então não se esqueça, 5 horas, de 5 a 6, é a ceia para o pessoal que está em grupo de risco, e às 18h30 para o restante da igreja. Prepare o teu coração, ore durante essa semana, especialmente no domingo, que você possa colocar o teu coração na presença do Senhor e entrar o que eu chamo de modo culto. Quem me conhece de perto sabe, já ouviu eu falar isso. Entre em modo culto, né? Você entra para dentro de você, leia a palavra, ore, prepare o teu coração. Amém? Então domingo, Santa Ceia. Se você escreveu, você pode trazer aqui. Coloca teu pedido de oração. Quando a nossa urna de oração fica bem cheia, a gente queima. Ninguém lê. Mais alguém? Lembrando você que pegou o nosso convite para vender da galinhada, por favor, acerte o mais rápido possível. É dia 14 e nós precisamos acertar. Procure a Camila.
Se você já vendeu, procure com ela, vá acertando. Mesmo que você não vendeu tudo, não recebeu tudo, você pode ir colocando acertando o que você já vendeu. Amém? Você pode estender a mão para cá. Senhor Jesus, nós queremos orar e queremos apresentar diante de Ti os nossos alvos e pedidos de oração. Senhor, aqui existem famílias, situações e circunstâncias, libertações e curas. Deus, nós apresentamos a Ti em nome do Senhor. O Senhor é Deus que ouve a nossa oração. Esta caixa de oração não sai do Teu altar, ela é Tua, pertence ao Senhor, e nós oramos e pedimos. Opera, Senhor, manifesta a Tua glória. Coloca a Tua boa mão, Pai, sobre esta caixa de oração. O Senhor conhece cada pessoa aqui representada, e eles, ó Deus, depositaram, ó Deus, esses pedidos no altar do Senhor. E nós oramos nesta noite, mais uma vez, oramos, ó Pai, por cada pedido, por cada alvo, por cada propósito de oração. Liberta, sara, transforma, cura. O Senhor, ó Deus, é Pai que conhece a oração do Teu povo. Ainda a palavra não saiu da nossa boca, e o Senhor já conhece. Por isso, Deus, nós, ó Pai, pela fé, oramos em nome de Jesus e pedimos, ó Pai, abençoa, abençoa e abençoa cada família, cada pessoa, cada vida que está representada nestes papéis de oração, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Uma hora de oração é muito rápido. Já está acabando. E eu quero deixar uma palavra devocional para você. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 32. Você já lutou com Deus? Você já lutou com Deus? Durante esses 28 anos que eu sirvo a Deus, eu já tive a oportunidade de lutar com Deus. Não é lutar contra Deus. Não confunda lutar com Deus de lutar contra Deus. Lutar com Deus é você chamar Deus para lutar com você, para estar com você. Eu poderia ficar aqui horas te contando experiências de pessoas que lutaram com Deus. Eu conheci uma mulher em Cuiabá, sorridente, super agradável. Uma mulher que sabe aquelas pessoas que você gosta de ter por perto? Mas depois eu fiquei sabendo da história, de uma parte da história dela. Ela tem 2 filhos, meninos lindos. Um deles hoje é delegado da Polícia Civil, lá no Mato Grosso. E o filho dela, de 20 e poucos anos, namorava uma linda moça. E ele, por algum motivo que eu não sei, quis terminar o namoro. E a menina falou para ele: se você terminar comigo, eu vou me suicidar. E ele falou: não, para com isso, não precisa disso. Não tinha acontecido nada demais, ele só queria terminar o relacionamento. E aí ele terminou sem nenhuma briga, nada demais. Foi um término assim, ó, não quero mais namorar. Coisas dessas que acontecem o tempo todo. Mas quando ele foi embora, a menina se jogou do 8º andar. O pai da menina, mais o irmão, ficaram extremamente revoltados. Sequestraram ele e mataram ele, a paulada, judiaram dele. Por fim, cortaram ele, colocaram pedras dentro dele e jogaram dentro de um lago. Um negócio de uma mineradora, aquela parte de depósito de água. E o menino sumiu, porque ele foi sequestrado. Ninguém sabia nada, polícia, ninguém. E aí a mãe dele, que é uma serva de Deus,
foi para a igreja, veio para o altar, e ela ficou 15 dias orando. Isso é lutar com Deus. Marido, filho, outro filho, os amigos tentavam dissuadir ela. Ela falou: Deus sabe onde o meu filho está. E durante 15 dias ela não saiu do altar. Ela tomava uma água, tomava um suco. 15 dias lutando com Deus. No 15º dia, Deus deu uma visão para ela. E Deus mostrou onde o filho dela estava. Ela ligou para a polícia e disse: meu filho está assim, assim, assim. A polícia foi lá, mergulhadores, e eles encontraram o corpo do menino. Já estava deteriorado por causa do tempo. Mas aí fizeram autópsia, viram que ele tinha pedras dentro do intestino. Fizeram o velório. E você olhando ela, você não acredita nessa história. De como ela é alegre, feliz. Ela entendeu toda a situação e continua servindo a Deus. Nós precisamos entender, quando a Bíblia fala aqui em Gênesis 32, a partir do verso 22, contando a história de um homem chamado Jacó, um homem que estava vivendo uma situação terrível. O irmão dele queria matá-lo. Não pensa você que a briga entre Esaú e Jacó foi algo pequeno. Não, não, havia uma promessa de morte. O irmão dele queria matá-lo, porque Jacó enganou, mentiu, usou da fraqueza do irmão, comprou a bênção da primogenitura. E a verdade é que Esaú queria matar Jacó. E quando Jacó se viu, porque Deus tinha falado para ele: volta para a sua terra, e ele estava de fato com medo. Se você ler o capítulo 32 inteiro, você vai ver que no verso 11 ele diz assim: ó, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha, me fira a mim e os meus filhos, a mãe e os meus filhos. Ele estava com medo de morrer. A situação, só para você entender o contexto histórico, ele estava diante de uma situação onde o irmão dele queria matá-lo. E de fato iria matá-lo. Porque ele estava com muito ódio de Jacó por causa dos seus enganos. Jacó, ele era um homem que tinha uma linhagem santa, mas ele era enganador, usurpador. Ele se aproveitava de situações e circunstâncias e já vinha fazendo isso há algum tempo. Mas o irmão estava vindo e ia matá-lo. E a Bíblia diz que quando ele viu que não tinha jeito, o verso 22 diz: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus, mas não é contra Deus, é aquele que luta com a ajuda de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a lutar. Existe hoje uma fragilidade na fé de muitos irmãos. Essa mulher orou 15 dias. A Bíblia diz que Jacó passou uma noite orando. Fez uma vigília de oração. Eu poderia contar para você minhas experiências. Teve uma vez que eu lutei com Deus 6 meses para alcançar vitória sobre uma situação que eu precisava. Lutar com Deus. Eu já orei 12 horas ininterruptas. Lutar com Deus. Jejuar e perder 30 quilos, 20 quilos. Lutar com Deus.
é chamar Deus para junto, para você entender que existem lutas, guerras que você precisa lutar. Tem muita gente que poderia mudar a história, muita coisa podia ser mudada se você tivesse disposição de lutar. Eu não estou falando orar, Senhor abençoa, não. Lutar com Deus é lutar com Deus. Lutar com Deus é você falar assim: ou o Senhor muda essa história, ou o Senhor me mata. Lutar com Deus é você se colocar diante de Deus, dentro de uma intensidade e de algo que não te arranque dali. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, era um anjo, o anjo do Senhor. Ele luta com o anjo e fala: eu não te deixarei. Quando a alva já estava rompendo, o anjo falou assim: me deixa ir. Ele falou: não vou te deixar. Você não está entendendo. Você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Grudou no anjo. Muitas músicas já foram feitas sobre isso. Muitas pregações já foram feitas sobre esse texto. Mas a verdade é que tem que haver dentro de nós uma disposição de lutar. Lutar com Deus. A Bíblia diz que aquela noite a luta começou e ele se chamava Jacó, que era usurpador, enganador. Mas quando o dia raiou, ele não era mais Jacó, ele era Israel, aquele que luta com Deus. Irmão, nós precisamos entender isso. O senhor quer dizer o que, pastor? Eu quero dizer para você que existem coisas que você tem passado há muitos anos, que já podiam estar resolvidas. Como é que é, pastor? Eu estou te falando. Tem muita coisa na nossa vida que podia já estar resolvida. E nós ainda não resolvemos porque não há em nós a disposição de lutar. E eu já venci muitas coisas na minha vida, lutando com Deus, entrando em propósitos de oração e de jejum, que simplesmente é estranho aos olhos humanos. Você é louco, para que isso? Eu me lembro, em 2003, eu fiz um propósito de oração. Eu orava de madrugada e de noite. Eu acordava todo dia de madrugada e orava. E todo dia à noite, às 10 horas da noite eu orava. Eu orava das 10 até meio-dia, meia-noite, 1 hora, às vezes 2, às vezes 3. Ia dormir, cochilava, acordava, orava de novo. E as pessoas que estavam ao meu redor falavam: para que isso? Eu falei: há uma coisa que eu preciso resolver. Ela já tem muitos anos e ela vai acabar. Perdi uns 20 quilos de jejum. E orei, calcula, eu orava às vezes 2, 3, 4 horas por dia, todos os dias. Até que um dia Deus me deu uma visão. E Deus me mostrou o que estava acontecendo. E naquela visão Deus me deu a chave do que precisava ser feito. Mas é uma coisa que pouca gente tem. Falta força. Não existem na Bíblia muitos homens que realmente entenderam isso. Há vários, mas não são muitos. Você precisa entender que você pode lutar com Deus. Aquela mãe ficou 15 dias no altar orando. 15 dias, ela não saiu do altar. Ela dormia e acordava, orava e chorava. Na Bíblia tem a história de uma mãe que ficou 7 dias orando, chorando e espantando os urubus sobre o cadáver dos seus filhos. Existem muitas passagens na Bíblia sobre batalhas com Deus. E lembre-se, não é contra Deus. É porque existe uma batalha espiritual que envolve a nossa vida que muitas vezes a gente não entende. Mas há em Deus poder. Há em Deus poder.
O problema é que muitas vezes nós não temos a disposição de pagar o preço que pode transformar a nossa história, a nossa família, a nossa vida. Então, o dia que nós entendemos que dá para lutar com Deus, dá para chamar Deus para a briga, dá para você entrar num propósito de oração com Deus, num nível aonde você fala assim: ou o Senhor vai mudar essa história, ou o Senhor vai me matar. A pergunta é: quem quer? Porque não é fácil. A Bíblia conta histórias de homens que lutaram 21 dias. Algumas lutas levam meses. Aí existem algumas lutas que levam às vezes anos. Mas quando você chega num ponto que você fala: chega, deu, você resolve em horas, em semanas, coisas que já estão se prolongando. Nós precisamos entender isso. Orar é necessário, mas existem momentos e coisas na nossa vida que a gente precisa lutar. Por isso que Jacó teve o nome mudado para Israel, o homem que lutou com Deus. Amém? Então você precisa entender. E talvez você precise lutar com Deus, querido. Quem lutou com Jacó? Ele. A Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha e fez passar, ficando ele só. Você pode ler o capítulo 32 em casa depois. E ele pegou tudo que ele tinha e fez passar, e ficando ele só, lutava com ele um homem, nós sabemos que é o anjo do Senhor. E no final ele diz: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, no dia que você achar que está muito ruim, quem sabe se você lutar com Deus. Eu tenho uma ovelha, ele é pastor, Delmo. Ele era um homem muito mau, muito ruim, assaltante, lá no norte do Brasil, em Rondônia. A mãe dele era crente, e muitas vezes ele ouviu a palavra, mas não se convertia. Uma vez ele, cometendo um assalto, ele tomou uma facada, cortou a veia aorta dele, e ele se esvaiu em sangue. E ele saiu do corpo na UTI, no centro cirúrgico. Ele me contando, ele saiu do corpo e viu o corpo dele, os médicos, os enfermeiros. Aí ele saiu assim do centro cirúrgico, foi no corredor, viu a mãe dele chorando, a irmã. Essas coisas existem, irmão. E aí ele voltou para dentro do centro cirúrgico e viu toda aquela movimentação e orou e falou: Deus, se o Senhor me der uma chance, eu quero que o Senhor me volte, me dê vida, e eu vou servir ao Senhor o resto da minha vida. Na hora que ele falou assim, ele sentiu um pulso, uma mão que o empurrou de volta para o seu corpo, e ele voltou à vida. E os médicos, aquele barulhinho do aparelho começou a fazer, e fizeram transfusão de sangue. Só que como ele ficou muito tempo morto, ele ficou morto. Já tinha cantado, que o médico já tinha dito, hora do óbito. Ele tem o documento, o testemunho dele é muito forte. Só que ele ficou paralisado, ficou na cadeira de roda, tomando remédio. Aí um dia ele falou assim: Deus, o Senhor não me trouxe de volta para ficar desse jeito. E ele começou a orar, e orar. E ele orou 3 dias e 3 noites. Mulher, mãe, 3 dias e 3 noites gemendo de dor, sem tomar remédio, sem ter nada. Porque ele tinha que tomar até morfina para poder suportar a dor. Ele não tomou nada. Ele ficou 3 dias, ele falava assim: pastor, eu desmaiava, acordava. Eu desmaiava, acordava, durante 3 dias e 3 noites. E depois de 3 dias e 3 noites, ele estava orando, de repente deu um estralo. Pau!
E ele voltou a andar e voltou a mexer. 3 dias e 3 noites lutando com Deus. É assim que às vezes precisa ser feito, irmãos. Talvez você precise lutar com Deus. Amém? Que dia? Problema é seu. Que hora? Problema é seu. Quando? Problema é seu. Mas talvez você precise lutar com Deus. Amém? Ou que Deus te mate, te leve embora. Vamos ficar em pé. Pai, eu oro a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dá força para lutarmos. E nós lutamos com tantas coisas e por tantas coisas, mas nós queremos aprender a ter uma vida de oração, que a gente possa lutar com o Senhor, que a gente possa travar batalhas e chamar o Senhor para a guerra, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, Deus, ó Pai, fazer em nós e através de nós uma grande obra. Por isso eu oro a Ti, oro por esta igreja, oro por todos que estão acompanhando nas redes sociais, que o Senhor possa fazer em nós a Tua grande obra, nos ajudar e nos capacitar, e que possamos orar e lutar até que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos ao nosso lar, debaixo de paz e de segurança, e continua falando conosco no nome de Jesus. Deus abençoe, até domingo na Santa Ceia do Senhor.